CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, falando aí do pós-eleição, Bruno, e a gente fica pensando, né, no pós-eleição daqueles que não foram eleitos e que, de alguma forma, ainda têm representatividade no seu partido, na sua cidade ou no estado. Como é que fica agora, né, as negociações, os diálogos? A gente percebeu um pouco dessas articulações no evento na semana passada dos pequenos municípios do estado de São Paulo, que aconteceu em Águas de São Pedro. Muitas referências partidárias por lá, mesmo não eleitas para o próximo mandato. Estamos sem o áudio. Agora foi. Muito Agora bom dia, bom Sandra. dia. Muito bom dia, Felipe Pereira, né? A todos os nossos queridos ouvintes. Não há dúvida, Sandra. Eu acho que um dos desafios que a gente tem para pensar no país cada vez mais é o que os políticos fazem quando eles saem justamente do poder, né? Você sabe que alguns anos atrás eu participei de um seminário interno de discussão de uma fundação partidária, onde tinha uma série de prefeitos, aqueles que já eram ex-prefeitos e alguns que se tornariam ex-prefeitos porque não poderiam mais concorrer à reeleição. E um dos principais pontos que eles chamavam a atenção, até alguns em tom de brincadeira, era isso, né? Eles falavam, se tem algo que o prefeito tem que fazer é fazer um bom curso de direito, né, Felipe Pereira, para depois ficar se defendendo dos processos que podem vir futuramente ainda, né? Por quê? Porque você assina como responsável do município e tem uma série de coisas ali que depois você tem que ficar até respondendo como um todo, avaliação das suas próprias contas junto à prefeitura, enfim, por parte dos pareceres do Tribunal de Contas do Estado, tem uma série de atividades que você continua depois. Mas, para além dessa dimensão burocrática, né, Sandra, queridas ouvintes, você tem uma questão que é importante, que é entender o quanto também não é fácil se produzir lideranças políticas. Porque hoje em dia as pessoas têm essa falsa percepção de que você constrói lideranças políticas do dia para a noite, pela tela do celular, né? Que você constrói lideranças políticas aptas a governar, a fazer, a acontecer, a articular do nada, a despeito dos partidos políticos, a despeito de uma trajetória, a despeito de entender o que é a relevância de lidar dentro de um contexto democrático com o poder legislativo, com as contas públicas, gerenciar, né, uma administração. Então, assim, não é fácil produzir bons líderes políticos. E a gente sabe que muitos dos prefeitos também que acabaram não disputando a reeleição porque não podiam mais, né, já estavam reeleitos, ou até mesmo aqueles que saíram derrotados, há entre eles lideranças que são lideranças importantes a nível regional e alguns deles até com uma relativa entrada nacional. Eu vou pensar um caso aqui, a despeito de preferência, mas vou pensar um caso só para exemplificar na nossa área de cobertura. Você pega o Bajas Negri, por exemplo, né? Você pega, ele não foi eleito, venceu no primeiro turno, não conseguiu ser eleito no segundo turno, mas é indiscutível que se trata de uma liderança política. Você pode gostar ou não gostar, pode fazer parte da sua preferência ou não, mas é uma liderança política. Alguém que foi 3 vezes prefeito de uma cidade com a importância que tem Piracicaba, alguém que tem uma trajetória à frente de secretarias importantes, chegou a ser ministro, inclusive, para aqueles que não lembram. Então, assim, você tem uma figura política. Então, o que acontece? Você simplesmente cancela, anula? Não. A gente fica na expectativa de que esses quadros, de algum modo, para aqueles, obviamente, que pensam política com a cabeça e não com o fígado, né? Para que esses quadros, de alguma forma, eles consigam estar à frente de fundações partidárias, de repente fazendo articulação para trazer novas pessoas também para dentro desse cenário político, que possam, de algum modo, inspirar outras lideranças, que possam dar lições e também arcar, obviamente, com os custos de não ter conseguido se eleger, melhorar o seu discurso, melhorar a performance, repensar programas e assim por diante, né? Por quê? Porque eu bato sempre muito nessa tecla. As pessoas ficam, às vezes, nesse desejo de eterna novidade e se esquecem que o Brasil não começou ontem, os problemas não começaram ontem, e às vezes quem muito fala que é novidade, essa novidade pode ser uma novidade que não está alinhada, por exemplo, com princípios básicos da democracia, né? Então a gente precisa estar sempre muito atento em relação a isso tudo. Às vezes até da questão da mudança de partido, né? Já pensando no processo eleitoral futuro, né, Bruno? Eu fico pensando também, esses que são referências, eles recebem algum suporte do partido até que ele consiga ter uma estabilidade em algum cargo? Eu acho que depende, viu, Sandra? Aí depende muito mais de como você construir essas relações internas, né, no partido, né? Vou dar 2 outros exemplos, embora nesses casos agora não estejam na área nossa de cobertura aí, mas está mais aqui para o interior do estado. Você pega, por exemplo, o prefeito aqui de Araraquara, né? O Edinho é uma figura que nacionalmente, de algum modo, vai estar mais próximo de Lula, vai estar mais próximo, Edinho Silva, né? Vai estar mais próximo de Lula, vai estar mais próximo do PT, tem uma disputa interna, inclusive, para ele vir a se tornar futuramente, né? Há expectativas e o Lula tem endossado isso, vir a se tornar futuramente o presidente da sigla, com o desafio de pensar a renovação do discurso político, principalmente para 2026, com o desafio de pensar
a integração de novos quadros políticos, pensando aí dentro de prefeitos, vereadores, novas lideranças, aqueles que surgiram nesse processo. É um desafio importante, porque é um desafio que, no final das contas, vai ao encontro daquela necessidade, que é a necessidade que foi identificada agora nas eleições de 2024, que é o quanto, por exemplo, dentro desse campo mais à esquerda, você tem uma necessidade urgente de repensar discurso, de repensar os quadros, de repensar a atuação política, se quiser ser eleitoralmente competitivo lá em 2026. Um outro exemplo, só que dessa vez no que é o outro polo político. Você pega o Duarte Nogueira, por exemplo, prefeito de Ribeirão Preto, né? Ele é uma figura que já foi 2 vezes prefeito, tem uma trajetória, já teve outros cargos públicos, estava sendo pensado, inclusive, a condição de ser, por exemplo, o próximo presidente do PSDB, tinha articulações nesse sentido. Então, o que acontece? Esses quadros, de algum modo, eles têm que ser aproveitados politicamente, né? Não sei se vão conseguir, por exemplo, chegar a ter um cargo dentro do partido ou algo nesse sentido, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar o quanto esses políticos e a sua experiência também têm a contribuir. Por quê? Porque a gente sai um pouco daquela atmosfera que é o clima de competição pesada das eleições e começa a entrar, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, começa a entrar dentro daquela lógica que é o dia a dia, que é a cozinha da política, né? E saber fazer política, gente, de verdade, é algo que, infelizmente, nem todos sabem, inclusive aqueles que venceram essas últimas eleições. Encontrar aí a capacidade, né, que os partidos têm para a renovação mesmo, para apresentar propostas mais atualizadas para que a população consiga visualizar aí seus interesses, né? E às vezes você precisa sair um pouco do holofote para poder fazer esse movimento e depois voltar com outras ideias, ter tempo de conversar com as pessoas e tudo mais. Porque quando você está, por exemplo, no exercício como prefeito, um vereador, você está ali no front do dia a dia, você tem que lidar com diversos desafios que você não para também para pensar muito. Você vai no modo automático reagindo ali a partir do projeto, aquilo que você estruturou, você vai dando respostas. Isso quando não surgem problemas, e aí você também tem que, de algum modo, respondê-los à altura, né? Então, quando você também faz essa saída e você tem alguém que tem clareza do desafio político, isso pode trazer resultados positivos também. Né? E deve ser analisado hoje um recurso entrado por Gustavo Martinelli do União Brasil, candidato escolhido com maior número de votos para a prefeitura de Jundiaí, que pode determinar aí o rumo da eleição dele. Pois é, esse é outro que a gente fica também na expectativa aí, é mais um dos candidatos aí que foi eleito, né, se tornou agora próximo prefeito, portanto, de cidade, que está no aguardo da justiça. A gente já falou bastante sobre isso nesse espaço também, sobre o quanto é prejudicial pensando do ponto de vista da própria eleição, da representação, das expectativas que ficam também dos eleitores em relação a assume, não assume, vai, não vai. Vamos lembrar que o próprio Dário também está, né, nessa questão da justiça aí, no aguardo, né, posterior do recurso que já foi apresentado, né? E vamos ver, né, Sandra? Porque no final das contas, o que acontece? Acho que a tendência, pelo menos que a gente já viu, acompanhou, é da justiça dar um determinado entendimento que possa vir a ser favorável. Mas a gente nunca sabe ao certo, não dá para cravar 100%, né? Senão a gente não estaria esperando a decisão se a gente tivesse 100% de certeza, né? Mas a tendência que eu acredito é que, por se tratar de ações que foram mais na primeira instância, agora na segunda, considerando o resultado das eleições, a não ser que tenha alguma irregularidade que ficou muito comprovada ali que foi cometida, a tendência é que possa vir a dar ganho para o próprio candidato como um todo. Ô Bruno, tem uma outra coisa rapidinho pra gente comentar aqui. A Câmara de Vereadores de Sumaré discute hoje um projeto que prevê gratuidade do transporte coletivo em dias de mutirão de vacinação, esses dias promovidos pelo Estado, o governo federal, eleições e Enem. Por mais que a Câmara aprove, isso não pode ser vetado pelo Executivo por ser ali fora da competência da Câmara? Não, mas não tem a menor dúvida, né? Você já falou algo fundamental. A questão não é nem só estar fora da competência da Câmara como um todo, Felipe. Eu acho que o problema é quando os vereadores montam esse projeto, ele tem que mostrar a destinação orçamentária exata de onde vai sair e qual o impacto estimado. Mas como é que você estima o impacto disso, né? Quantos usuários vai ter, qual vai ser o custo médio, como isso vai ser repassado, como é que a empresa vai arcar? Porque é uma dificuldade técnica, né, em criar esse tipo de projeto. Eu, particularmente, penso que, nesse caso, vale mais a pena o Legislativo criar um fato político e pressionar o Executivo para, ao entrar em entendimento com a empresa prestadora de serviço, possa fazer uma articulação onde vem um projeto do Executivo para o Legislativo. Porque aí a possibilidade de dar ruim, vamos dizer assim, para utilizar a linguagem da galera, né, a possibilidade de dar ruim ela é infinitamente menor. Porque, sim, corre-se o risco, nesse caso, do Executivo vetar sob o argumento de que não tem a previsão orçamentária prévia e nem sequer um estudo do impacto financeiro que isso vai trazer, por mais que perceba, a ideia em si seja nobre, seja importante, seja interessante para poder estimular para que diversas camadas da sociedade façam seu processo de vacinação. Né? Uhum.
E tem um decreto que foi publicado ontem no Diário Oficial aqui de Campinas, em que o município faz repasses ou subsidia o sistema de transporte público coletivo. 10 milhões de reais sendo destinados para o sistema, então, de transporte coletivo, 7 milhões para o programa de acessibilidade inclusiva e 3 milhões de reais aí sendo distribuídos também nesse total de 10 milhões, Isso para novembro e dezembro, tá? Para 2 meses. Lembrando que a expectativa para o ano de 2024 é 161 milhões de reais de subsídio. É grana, hein? Então. É grana, né? Tudo isso para não subir a tarifa, né? Exato, para tentar não subir a tarifa. Porque perceba, esse problema também é um problema gravíssimo, né? Mexer com transporte coletivo, pensar o subsídio para tentar fazer com que a tarifa não aumente tanto e aí você não acabe logo de princípio em governo, né? Arcando aí com um custo político muito alto mediante a sociedade, tem sido uma preocupação não só em Campinas, mas de vários prefeitos, né? Mas você tem um problema maior, né, Felipe, que eu fico pensando assim, e é quando vai se ter coragem de fazer esse debate, que não é um debate simples, né? Até para que fique bem claro para o querido ouvinte que está do outro lado. Não é um debate simples, mas quando vai se ter coragem de fazer o verdadeiro debate sobre a própria viabilidade do transporte público nos termos que a gente entende ele hoje, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão mais pesada e que ninguém está afim de fazer. Então a gente vai falando de subsídio daqui, né? Tenta rever o contrato dali, vai empurrando para ver como é que a coisa fica, tenta gerar um estímulo, mas no fundo, o que acontece? Estão sendo gerados dois estímulos que são estímulos opostos, né? De um lado, você gera um estímulo para que a pessoa ela utilize, por exemplo, né, um motorista de aplicativo, que é muito mais rápido, muito mais viável, muitas das vezes financeiramente. Você tem um conjunto de pessoas ali. Você combinou, rachou, né, o motorista de aplicativo por ver se é mais barato e muito mais rápido para você chegar no destino do que você utilizar, por exemplo, o transporte coletivo. Isso é um dado da realidade, né? Só que, por outro lado, você tem que dar um estímulo para utilizar o transporte coletivo por questões ambientais, de mobilidade, de deslocamento, né, por ser mais sustentável, etc. Mas como é que você lida com esses estímulos que são estímulos diferentes, né? Eu acho que esse tipo de discussão e debate, ele não chegou a um termo razoável ainda em nenhuma cidade e em nenhum lugar, viu? Essa que é a grande verdade. Bruno Silva, obrigada pelos comentários de hoje, um bom dia para você e até amanhã. Imagina, gente, eu que agradeço, viu? Abração, Sandra, Felipe e todo mundo que está aí do outro lado, inclusive motoristas de aplicativo, todo mundo que nos ouve, que nos curte aí, um abraço forte, e os motoristas de ônibus também. Um abraço. Até amanhã. EPTV é notícia na CBN.